influenciar. É o tema sobre a corrupção e a falta de transparência em Angola. E eu, quando preparava este tema, nada mais fiz do que colar e chamar aqui ao nosso texto um relatório da associação de que fazemos parte, que foi elaborado durante 2 anos e que publicamos exatamente no princípio deste mês, dia 9. Portanto, quero dizer que depois de Luanda, Benguela é a província que tem acesso a este relatório, que encarecidamente o meu colega fez chegar às vossas mãos, que nós consideramos a topografia da corrupção e da falta de transparência em Angola. Então, mais uma vez, agradeço os colegas do Mundo, também agradeço aos homens, aos senhores que estão sempre aqui no Quintas. Vejo muitos rostos conhecidos e habituais, é sinal de que as pessoas estão cada vez mais interessadas nesse espírito de debate. As opiniões que aqui vou expressar, algumas são da minha inteira responsabilidade, algumas vou retirá-la de um relatório da associação que nós publicamos e que também são da responsabilidade da associação. E espero que na altura do debate cada um de nós também possa emitir as suas opiniões e os seus pontos de vista com total liberdade e com responsabilidades. Eu tenho tido a má sorte, eu e os meus colegas defensores de direitos humanos, e nos últimos meses estamos a ser acompanhados constantemente pelos agentes da secreta. Eu gostaria de dizer, se alguns deles estiverem cá, que a presença deles não me vai inibir de falar com total liberdade, ainda que os seus aparelhos estejam aqui a gravar a palestra. Ora bem, a corrupção é uma realidade em Angola e está a prejudicar a prestação de serviços sociais, nomeadamente a saúde, a educação, a livre circulação, o acesso ao emprego, a segurança e o melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades. Assim, a ausência de informação e a escassez de pesquisas, relatórios e estudos sobre a corrupção e o seu impacto na vida dos cidadãos angolanos também têm sido apontados como muitos obstáculos para abordar este fenómeno de forma séria e profunda, envolvendo toda a sociedade. Depois de ter sido declarada tolerância zero à corrupção pelo Presidente da República, a JPD, enquanto organização da sociedade civil angolana, encontrou uma boa oportunidade para dar o seu modesto contributo para minimizar o impacto deste mal em Angola. Decorre do princípio do Estado de Direito Democrático, consagrado no número 1 do artigo 2º e do artigo 198, número 2 da Constituição da República de Angola, a ideia de que o agente público, o funcionário público, deve perseguir o interesse público, ficando impedido de misturar a gestão da coisa pública ou da res pública, da res privada ou da coisa privada. Estes aspectos também são proibidos pelas leis angolanas e convenções internacionais ratificadas por Angola. A corrupção e o fraco nível de transparência na gestão do erário público são problemas que afetam a administração pública angolana. A linha L do artigo 21 da Constituição da República de Angola dispõe que constitui tarefa fundamental do Estado defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais. Nesta conformidade, a JPD, enquanto organização de cidadãos legalmente constituída em Angola, que integra a sociedade civil, implementou um programa, ou está a implementar um programa que se chama Programa de Direitos Humanos, Boa Governação, Transparência e Desenvolvimento Sustentável.
Esse programa visa contribuir para que haja mais transparência na gestão do erário público, através da divulgação de leis que visam prevenir, combater e punir os atos de corrupção, através da disponibilização de informação pedagógica sobre a corrupção, como a divulgação das leis, convenções e políticas do Estado tendentes a combater a corrupção em Angola. Hoje, apresento aqui a topografia da corrupção e da falta de transparência em Angola. Atribuímos esse título a esse estudo, a este relatório que fazemos, pelo seguinte: a palavra topografia provém do grego topos, lugar ou região, e graphen, que significa descrever. Literalmente, topografia significa descrição de um lugar. Assim, topografia significa a descrição exata e detalhada de um lugar determinado, as suas dimensões, elementos existentes, variações, acidentes geográficos. Fornece dados obtidos através de cálculos, métodos e instrumentos que permitem o conhecimento do terreno, dando base para a execução de projetos e obras realizadas por engenheiros ou arquitetos. A topografia tem por principal objetivo apresentar graficamente, através da planta de levantamento topográfico de todas as características de uma área, incluindo relevo, curvas de nível, elementos existentes no local, cálculo da área, pontos cotados, capacidade desta área suportar determinado peso ou determinado material. E nós usamos metaforicamente a expressão topografia para descrever os lugares, os caminhos, os sinais e a forma como a corrupção se manifesta na administração pública angolana. A forma como as elites políticas e os gestores públicos praticam atos de corrupção, utilizando o erário público, o cargo público que ocupa para benefício pessoal, das suas famílias e amigos do partido. Assim, foi nesta base que nós, na pesquisa que fizemos, identificamos 10 práticas que nós consideramos como sendo as formas mais visíveis, os lugares mais visíveis onde a corrupção se manifesta em Angola. E justamente inspirado por algumas vozes populares vindas de Benguela, que nós tipificamos a primeira prática, que no nosso relatório, por acaso, constitui o número 1, que é a regra de 20%, 30% ou do cabritismo. Como é conhecido por nós, o cabritismo vem do adágio popular que o cabrito come ali onde está. Onde está? Esta expressão daquilo que nós fomos identificados não é mais nada do que senão uma forma eufemística de justificar a forma como titulares de cargos públicos, governadores, ministros, secretários, diretores provinciais se têm estado a enriquecer à custa dos cargos que ostentam. É claro que nós temos vários exemplos. E no nosso relatório, por exemplo, apresentamos como um exemplo mais claro de cabritismo, quando o então administrador da Sonangol, o Sr. Manuel Vicente, que também tem ações numa empresa de construção civil, que é a Greenacre, e foi esta empresa que ele próprio tem interesse, que acabou por construir aquele majestoso e bonito edifício da Sonangol. O que quer dizer, então, que do ponto de vista de uma análise da transparência, nós estivemos esperando um ato de cabritismo. Um outro exemplo que nós identificamos, e a segunda, é os sinais exteriores de riqueza imediata. O que nós identificamos é que nos últimos anos, agentes públicos tão logo assumem responsabilidade de gestão na administração pública, no executivo central ou local, logo depois e num curto espaço de tempo, começam a exibir carros de luxos,
outros bens de elevado valor financeiro, adquirem imóveis, casas em Angola e no exterior do país, com preferência da África do Sul e Portugal, e começam a ser sócios de empresas no país e no estrangeiro. Realizam constantemente viagens de lazer no exterior, em primeira classe, hospedam-se em hotéis de luxos e fazem constantes consultas no exterior do país, muito caras e, obviamente, incompatíveis com o seu rendimento de um momento para o outro. Nós não estamos contra a exibição das riquezas, porque a gente que é rica que até não se expõe. Mas o que nós achamos que é um sinal e sintomático de corrupção é que agentes públicos, e muitos deles, logo que ascendem a determinado cargo público, começam a exibir estas riquezas e são incompatíveis com os rendimentos que eles próprios têm. Outra realidade também para expressar isso é o interesse que muitas vezes os agentes públicos, quando chegam a este cargo, querem logo discutir orçamentos, querem alterar valores que têm a ver com o seu salário ou com as suas regalias. E o exemplo mais prático que nós identificamos foi o facto de que os deputados da Assembleia Nacional, quando tomaram posse, um dos trabalhos que começaram a fazer era logo a revisão dos seus salários, e até que resultaram na compra de viaturas de BMW de alto valor, que, segundo as pesquisas que fizemos, custaram a cada viatura $179 mil. Para quem já foi em Luanda, não sei se os carros têm chegado aqui, obviamente carros de luxo e bastante caros. E recentemente tenho estado a discutir ou a aprovar o novo estatuto do deputado, quando estamos a poucos meses das eleições. Ora bem, outro sinal que também identificamos é o repetido discurso da falta de verbas para se suprir serviços básicos, como uma forma de justificar a não concretização de projetos sociais. Em cada ano civil, se discute sempre na Assembleia Nacional e aprova-se o Orçamento Geral do Estado. E no Orçamento Geral do Estado são cabimentadas para cada província, para cada município, dinheiro para suprir as necessidades e garantir os direitos básicos, como o direito à saúde, o direito à educação, à livre circulação, bom ambiente sadio, saneamento do lixo, boas estradas. E o que se passa é, em cada ano, essas realizações nunca são feitas. As estradas, algumas continuam na mesma, os serviços de saúde continuam deficientes. Não nos esqueçamos que a saúde e a educação são direitos sociais fundamentais, e digo aqui a saúde de qualidade, não é só de pôr infraestrutura, mas nele pôr os médicos capazes e também assistência médica e medicamentosa. Mas isso tudo falha. Agora, para onde vai o dinheiro se todos os anos são orçamentados essas verbas? Para nós, identificamos aqui como sendo um sinal de que, de facto, este dinheiro não está a ser aplicado para a necessidade de vida. Outro exemplo e manifestação em topos ou lugar e forma de corrupção em Angola é o tráfico de influência, muito conhecido na nossa realidade. É recorrente pessoas que assumem cargos de relevância no executivo abusarem da sua real ou suposta influência, ou ainda da sua posição, para facilitar o acesso de familiares, amigos de infância ou contemporâneos na escola ou noutro local, para ascenderem a funções públicas relevantes, ao emprego na função pública ou acesso ao crédito bancário e aos negócios, ou ainda a celebração de contratos públicos para a prestação de serviços. Esta realidade se torna mais forte quando se trata de fazer parcerias que envolvem empresas de familiares diretos do Presidente da República. E o exemplo mais concreto que trazemos aqui de tráfico de influência é a maneira como as empresas do filho do Presidente tomaram sobre si a gestão do Canal 2 da TPA.
O outro exemplo mais perfeito, não sei se os senhores certamente já ouviram falar do Grécia, que é uma empresa que tinha sido criada um departamento para melhorar a imagem do presidente da República, e até houve uma campanha de várias organizações, passavam vários vídeos na CNN sobre os prédios em Luanda, a ponta aqui do Rio Cavaco, para lavar a imagem dos americanos. Quem estava a fazer esse trabalho era uma empresa, criou-se um gabinete a nível da presidência da República, mas quem estava a gerir aquilo era o filho do presidente, e gastou-se milhões de dólares que pagavam-se a CNN, que se faziam esses spots todos. Mas como é que se chegou à contratação dessa empresa? Não houve concurso público, conforme reza a lei da contratação pública, porque aqui em Angola existe uma lei da contratação pública. Quer dizer que a administração do Estado, para fazer contratos com empresas privadas para prestarem serviço, tem que cumprir procedimentos, concursos e tudo o resto. E o que se passou é que para se fazer esse trabalho não houve concurso público. E como é que esta empresa ligada ao filho do presidente chegou a prestar esse serviço? Obviamente foi por via do tráfico de influência, o que é proibido de acordo com a lei da probidade pública. A quinta situação, ou o quinto sinal que identificamos, é a realização de concursos públicos simulados para a contratação pública em favor de parentes de empresas nas quais têm interesses. Apesar de existirem regras para a contratação na administração pública angolana, muitas vezes as contratações não respeitam as regras e procedimentos. Autogestores públicos simulam concursos públicos, mas na prática as empresas que virão a vencer são aquelas ligadas a si, a parentes ou amigos. A maior parte das vezes os vencedores dos concursos não reúnem as condições para executar as obrigações contratuais. E surgiu até uma moda. O ministro, vamos para o Ministério das Obras Públicas, o ministro cria, por exemplo, cria as suas empresas, ganha um suposto concurso e depois subcontrata outra empresa, que na sua generalidade, de acordo com as nossas pesquisas, acabam por ser ou portuguesas ou chinesas. E muitas dessas empresas nem sequer têm existência física, têm existência jurídica, mas se depois formos em Luanda, em Benguela ou na Huila e procurar onde é que elas funcionam, quem é o diretor, onde é que deixa a correspondência, essas empresas não existem. Corrupção. Esta realidade também já tinha sido denunciada pelo presidente do Tribunal de Contas em 2007, quando dizia que é na contratação onde encontramos o caminho aberto para a corrupção e que o enriquecimento sem causa de um outro gestor não tem outra razão de ser senão na celebração de contratos. São palavras do próprio presidente do Tribunal de Contas. E nós, na altura do CAN, e no relatório vocês depois poderão constatar, tivemos muito essa realidade. Nas vésperas do CAN, muitas empresas, para vender apito, para vender chapéu, para comercializar os bilhetes, e só existiram na altura. Hoje essas empresas já não existem. Vão vir aí as eleições, vamos ter a mesma realidade. Já estão a se criar empresas para prestarem serviço na área das eleições, distribuir comida, fazer não sei o quê. Depois das eleições, essas empresas já não vão existir. Mas se nós formos ao ficheiro das empresas, vamos encontrar que a maior parte dessas empresas pertencem a gestores públicos que estão a dirigir determinado setor. Outro exemplo, que é a sexta prática que identificamos, sexto tópico, é a gestão do erário público entre famílias, compadres ou amigos do partido. Normalmente os gestores públicos tendem a escolher filhos, familiares, amigos do partido ou compadres para gerirem as áreas estratégicas dos setores que dirigem,
oferecendo-lhes as melhores condições de trabalho e regalias sociais, sem atender nenhum critério de transparência ou concurso público interno. Por isso é que nós vamos em muitas empresas, o João é escriturário desde os anos 80, não sobe nem desce. Esta prática encontra manifestação nas mudanças repentinas e oportunas que são feitas quando se mudam os ministérios, os diretores nacionais, os governadores. Por exemplo, dentre as regalias oferecidas mais frequentes são carros, casa, motorista, algumas vezes empregada doméstica e todo tipo de mordomia às expensas do Estado, muitas vezes manifestando um claro manto de promiscuidade entre a res pública, a coisa pública, e a res privada, a coisa privada. Dito de outro modo, estamos perante um manifesto ato de nepotismo. Hoje a corrupção tem várias facetas. A corrupção pode tomar o rosto de tráfico de influência, pode tomar o rosto de nepotismo, pode tomar o rosto de contratação sem critérios transparentes, e aqui essa gestão do erário entre famílias, dito de outro modo e tecnicamente, em alguns países até criminalizável, estamos perante o nepotismo. Esta palavra vem do latim nepos, nepot, que significa neto, descendente ou sobrinho, e é frequentemente utilizado para designar o favorecimento praticado por certos governantes ou gestores públicos em prol de parentes, amigos próximos ou familiares, algumas vezes em detrimento de pessoas qualificadas, formadas, especialmente no que diz respeito às nomeações e promoções a nível da administração pública. E um dos exemplos mais recentes que nós trazemos aqui, mais recente, foi quando o Presidente da República nomeou, e com todo respeito, a sua ex-esposa, Maria Luísa Perdigão Abrantes, para ser Presidente do Conselho de Administração da ANIP. A ANIP é a Agência Nacional de Investimento Privado. Todo investimento privado do país tem que passar necessariamente na ANIP. Hoje, alguns supostos maiores empresários dos países são os filhos do Presidente. Uma delas ou dois deles são filhos dessa senhora. Então já estão a ver o que é que isso pode dar em termos de promiscuidade entre o interesse privado, familiar e o interesse público. Mas notem que em 1990, antes dos acordos de Bicesse, o governo já tinha feito um relatório sobre o estado da corrupção no país. Alguns mais velhos, com certeza mais velhos do que eu, lembram-se quando se tinha dito que depois da guerra a corrupção era um dos maiores males que o país enfrentava. Este relatório tinha sido feito pelo Ministério da Justiça e nós tivemos acesso em 1990, e vamos ouvir o que esse relatório já dizia, que nós transcrevemos. O relatório aponta ainda que as formas de corrupção na sociedade em geral vê-se no ambiente propício à ociosidade, vida fácil, ao suborno, à busca de meio de subsistência por qualquer processo, roubo, furto, burla e prostituição. Chamou aqui a atenção neste relatório essa expressão de ociosidade. Muitos de nós que estamos aqui enquanto jovens, sobretudo falo dos jovens, a ociosidade na administração pública é elevada. Hoje digo com alguma tristeza, até como jovem também, mesmo os jovens que estão a entrar agora na administração pública, que se esperava uma nova postura em termos de dinâmica de trabalho, em termos de nova forma de servir o cidadão, porque a administração pública é para isso, também já estão a ter uma cultura de ociosidade, trabalhar pouco e querer ganhar muito. E como é que manifestam isso? Vender dificuldades para lhes comprarem facilidades. Corrupção. Não estou a falar já daqueles antigos, são jovens hoje, nas administrações, nos cartórios. E o que eu estou a falar é constatação científica que produzimos em estudo e que estamos a relatar aqui no relatório. Levamos 2 anos para fazer esse relatório.
2 anos. Continuando. Dizia ainda esse relatório feito pelo Ministério da Justiça: enquanto no aparelho do Estado advoga que os funcionários públicos criam dificuldade para venderem facilidade, está a dizer o próprio relatório, aceitam ofertas para agilização de atos lícitos ou cometimentos de atos ilícitos, sujeitam-se a suborno de atos lícitos ou sujeitam-se a suborno, desfalcam os cofres do Estado, esbanjam os recursos materiais e procedem a fraudes. Estas práticas ostentam-se por todos os ministérios, incluindo os órgãos de segurança e de ordem interna, Forças Armadas, o próprio Ministério da Justiça e também o Partido Único de então, onde predominam os esquemas, cunhas e clientelas político-privativas. Quem fez esse relatório são técnicos. Foi uma comissão multissetorial. Para aqueles que conhecem a vida no Ministério da Justiça, certamente nos anos 90 ouviram falar deste relatório. Nós que somos mais novos aqui, através da pesquisa, estamos a ter acesso a estas informações. Nas empresas públicas, as formas privilegiadas registram-se o peculato, a apropriação de comissões, o nepotismo, o compadrinho, a sobrefaturação e compras fantasmas. Em Benguela, fala-se do caso milionário, sobrefaturação. No Namíbia, depois também falou-se, não, caso milionário não, do jardim milionário, sobrefaturação. A sétima realidade que nós encontramos na nossa pesquisa é a resistência em prestar contas e informação das atividades realizadas, deficiente atendimento a pedidos de informação sobre o valor das despesas públicas realizadas. Por lei, os gestores públicos estão obrigados a prestarem contas ou a prestarem informação, quer de natureza administrativa ou de natureza contabilística, sobre os gastos que a administração pública faz na satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. Dito de outro modo, os ingleses chamam de accountability, prestar conta ao cidadão. O governante, o administrador, o gestor público tem que prestar conta. Quando estão a inaugurar uma escola, quando vão implementar determinado projeto, é direito do cidadão saber quanto é que se vai gastar nessa empreitada e quanto vai demorar. E aqui o que acontece? Nós escrevemos uma carta aqui ao governo provincial para dizer quanto se gastou ali ou acolá naquela obra, não nos vão dar essa informação. E alguns até inocentemente, digo até inocentemente, ou até poderia dizer com alguma ignorância, têm coragem de dizer que são informações que estão sob segredo do Estado. Não, aqui o segredo do Estado não se aplica, porque o dinheiro que se vai injetar aí são receitas públicas, resulta eventualmente do royalty do petróleo, dos dinheiros que nós contribuímos quando pagamos taxa de circulação, quando pagamos os impostos. Então é dever do cidadão saber como é que o dinheiro que ele está a pagar está a ser aplicado. Para todos nós que trabalhamos, todos os meses nos é descontado. E a lógica dos impostos é exatamente esta: é fazer com que eu contribua nas despesas públicas, saúde, educação, para suprir as necessidades básicas. Mas dificilmente estas entidades aceitam dizer exatamente os valores gastos em despesa pública e também oferecem resistência à fiscalização independente ou externa, auditorias, por exemplo. Esta realidade, de acordo com a nossa pesquisa, acentuou-se mais, sobretudo nas províncias fora de Luanda, Benguela e Huila. Em nosso entendimento, os gestores públicos têm a obrigação de explicarem ao público e com verdade como, quando e onde o dinheiro público é gasto. Isto também é um princípio de boa governação e de transparência. E é importante frisar isso, porque muitas vezes
os governos andam atrás das ONGs para nós dizermos quem é que nos anda a financiar, porque passam a ideia que é os Estados Unidos, a França ou o Ocidente que anda as ONGs, que anda a influenciar as ONGs para falarem de direitos humanos, como se nós os angolanos fôssemos tão ignorantes e incapazes de discutir os nossos direitos. E muitas vezes nos apertam todos os dias para justificar quem nos paga, mandam lá agentes da segurança nos bancos, violando até o segredo bancário. Mas eles próprios não são capazes de justificar aos seus cidadãos quanto gastam. Eu, se perguntar a vós, bengaleses, quanto se gastou para se arranjar esses passeios aqui, quem é que arranjou? Isso é complicado. A angolaca, procurem saber, é angolaca, procurem saber a natureza jurídica da angolaca. Dizem que é uma empresa portuguesa, não é? Tá. Agora depois vamos ver o estatuto. Quanto é que se gastou para se reparar os passeios? Ninguém sabe. A ponte do Rio Cavaco é nosso direito saber e a obrigação deles prestar. E a nossa ideia é que quanto mais se resiste em prestar essas informações é porque há sinais e manifestações de que o dinheiro não foi devidamente aplicado. Ou dito de outro modo, é sinal de que há corrupção. Oitava prática, oitavo topos que nós identificamos. Empresas constituídas na hora de qualquer evento sem existência física e sobre faturação no pagamento de despesas públicas. Sempre que se aproxima a realização de qualquer evento promovido por órgãos do Estado ou serviços a eles afetos, começam logo a surgir os esquemas tendentes à corrupção com a criação de empresas, como disse aqui. E o exemplo que nós reportamos mais recente, como disse, foi a quando da realização do CAN Orange 2010. A nona prática é o cumprimento de ordens superiores. Todos nós aqui já cumprimos ordens superiores, né? Ok. São todos funcionários públicos. Mas por que razão nós trazemos aqui a ordens superiores como sinal de corrupção? Muitos gestores públicos, para entrarem no esquema de corrupção, do tráfico de influência, peculato e enriquecimento ilícito, alegam que estão a cumprir ordens superiores. A expressão ordens superiores, ou dito ordens do chefe, existe no léxico angolano, somente no léxico angolano, como uma forma de dizer que estou a executar a decisão do superior hierárquico e deve ser cumprida, mas nunca ninguém assume tais ordens e ninguém chega a conhecer quem é o superior hierárquico. Apenas cumprem fielmente a ordem, ainda que for para prejudicar o Estado e violar as regras da boa gestão ou da governação. Num Estado de Direito não existem ordens superiores, mesmo na tropa. Existe a ordem que é imposta pela lei. Porque os gestores públicos, os titulares de cargos públicos, os cidadãos, regem-se com base na lei. Mesmo quem é polícia aqui, no regulamento da polícia tem até uma coisa interessante. Quando um polícia é obrigado a cumprir uma ordem superior que contraria a lei, essa gente é obrigado a pedir ao seu superior hierárquico que faça essa ordem por escrito. Quer dizer, quando prenderam aqui o meu amigo Gessé por ordens superiores, é tudo esquemas de corrupção. Que essas constantes proibições das manifestações e liberdades, exercícios de direitos, não deixam de ser esquemas de corrupção, porque há muita gente a ganhar com essas práticas de impedimento de direitos e liberdades fundamentais. Os bons polícias que andam aí a aprender, depois a determinado momento do ano, vão de férias pagas, ninguém sabe quem paga. Uns até no fim do ano recebem envelopes e bom cabaz. Por quê? Porque cumpriu fielmente algumas ordens. É todo esquema de corrupção. E a nossa investigação vai até no judiciário para ver também qual é a recompensa
que muitos juízes também estão a ter com essas práticas. Porque também o juiz, num Estado de Direito, deve ser o artífice da lei. Aquele que, quando a sociedade está desnorteada no cumprimento da lei, vai iluminar sobre o que deve ser correto. Mas, infelizmente, aqui os juízes não estão a dar esses exemplos. Até só um exemplo assim à parte. Eu não estive aqui na altura dos julgamentos manifestando, mas, já sei, desculpe falar isso, é só para aquela. Constou-me que o filme foi exatamente o mesmo que se passou em Luanda, em setembro do ano passado. A forma como foram detidos, as acusações, as mentiras, as pedras e as sentenças, tal e qual. Em Luanda assisti o julgamento de A a Z, para dizer do princípio ao fim. Entrávamos às 8, saíamos à 1 da manhã, às 2 horas do tribunal. E é curioso, quando perguntei aqui aos colegas como é que foi o julgamento, era também a mesma coisa. Desacato, atiraram pedra. Em Luanda também era assim, desacato, atiraram pedra. Depois vem lá um polícia também com umas ligaduras de um coro. Não, a pedra não chegou. Mas nunca conseguiram provar as acusações. Tudo isso é esquema de corrupção legal. Em direito penal há duas regras básicas. Direito à presunção da inocência. A segunda, quem te acusa da prática de determinado facto, a ele recai o encargo de provar do facto que ele te acusa. Se diz que você desobedeceu às autoridades, ele tem que provar de que você desobedeceu às autoridades. A ordem da autoridade tem que ser escrita, tem que chegar ao destinatário a quem se dirige esta ordem. O destinatário tem que tomar conhecimento. Depois tem que se concluir que não, ele até sabia e não cumpriu muito. Não é da rua ir lá e falar, olha, não, vocês não se manifestam assim. Depois não estão a se manifestar, é desobediência às autoridades. Não, há regras, tudo isso está na lei. É esquema de corrupção. Ordens superiores. Ora bem, e o presidente do Tribunal de Contas também já falou sobre essa situação. Ele próprio declarou numa entrevista ao Jornal da Angola o seguinte: infelizmente em Angola temos gestores públicos que vêm ao Tribunal de Contas como entrava a gestão. Têm alergia em remeter os contratos para a fiscalização preventiva, alegando urgência e orientações superiores. A quinta prática que nós encontramos tem a ver com práticas que, segundo alguns estudos, não são em si já esquemas de corrupção, mas estão associadas a ela, que é o jeito, o favor especial, a gorjeta para outros países, ou aqui no nosso contexto a chamada gasosa. Ora bem, a bom rigor, sem essas práticas, eu me ia esquecendo, para ativar a nossa memória, o exemplo mais recente e visível de gestão entre amigos, famílias, é a nomeação do Conselho de Administração do recém-criado Fundo Petrolífero. Com certeza os senhores já ouviram falar. Quando o senhor Manuel Vicente saiu, o presidente criou esse fundo. E de acordo com aquilo que transpirou na imprensa e publicamente não foi desmentido até agora, é que dentre os administradores, primeiro, está lá o Manuel Vicente, que é amiguinho do presidente, um dos seus filhos e um dos seus sobrinhos. Nepotismo. Sem concurso, sem nada. Não imagina a importância do fundo petrolífero para nós. Então, tudo isso, de acordo com a pesquisa que fizemos, está associados a um contexto de corrupção.
que, do nosso ponto de vista, as principais causas estão, em primeiro lugar, o facto de, na transição do Partido Único para o multipartidarismo, ou na transição para o Estado Democrático em Angola, e, obviamente, na mudança do sistema econômico, da economia planificada para a economia centralizada ou descentralizada, o facto das elites políticas no poder quererem também se transformar em elites econômicas ou empresariais. Tudo isso às expensas do Estado. Conhecemos gestores públicos que, no tempo do Partido Único, nem tinham nada. E até dizem os mais velhos que, quando os nossos pais apareciam com Coca-Cola em casa, iam lá, pronto, era o sistema, rusgar. De onde é que veio? Se apercebessem que o fulano tinha dólar, iam lá, mas bastou. É isso que acontecia, os mais velhos sabem disso. Os mais jovens me desculpem, mas essas são questões que eu vou tomando conhecimento pelo estudo. E são essas mesmas pessoas que hoje se transformaram nas grandes elites econômicas e empresariais. E como é que se transformaram? Através desses esquemas que aqui citei. No fim do relatório, também para enriquecer, nós trazemos dois elementos fundamentais. O primeiro, tentamos ouvir várias pessoas, tentamos entrevistar 30 pessoas e apenas 4 pessoas responderam, para nos darem a resposta do seguinte: quais eram, as causas da corrupção em Angola e qual é a maior forma de dar a solução e minimizar o seu impacto. Das 30 pessoas que convidamos, apenas 4 entidades responderam. No fim, também apresentamos um conjunto de legislação que nós achamos que pode ser aplicada para o combate à corrupção. Porque se criou também a falsa ideia no nosso contexto de que nós não tínhamos ou não temos leis específicas que combatem a corrupção. Então nos fizeram comícios e palestras que íamos aprovar a lei da probidade pública e com ela a corrupção ia acabar. Nem temos mais de 2 anos e o próprio chefe de Estado está a dar os piores exemplos. E mais, a lei da probidade pública, estamos a ouvir aí, o administrador foi julgado, o professor, o diretor da escola. Mas nós aqui temos a corrupção em nível média escala, aqui entre nós, mínima escala ou pequena escala, a média escala, os diretores provinciais, mas depois temos também a alto nível. E lá de cima ainda não ouvimos nada. E antes de vir cá, por acaso li um extrato da palestra do último preletor que passou aqui no Quintas de Debate, que deu 3 exemplos que nós até nem previmos neste relatório, mas vamos prever na edição seguinte. É o exemplo das fundações. As melhores fundações do país. A FESA, Presidente da República, Fundo Luir, da sua esposa, e agora a outra que foi criada não sei que é África, do seu filho. As fundações têm uma característica muito particular. Do ponto de vista legal, as fundações diferenciam-se das associações. As associações são organizações sem fins lucrativos. As fundações é o contrário. É uma pessoa que tem fundo suficiente, ou porque é herdor, porque não sei o que, e afeta esse seu patrimônio a determinado fim de interesse social. Por isso é que ouvimos aí, Fundação Bill Gates, Fundação não sei das quais. É o dinheiro que eles têm e, por princípio educacionais que cada um tem, afeta esse seu dinheiro a um bem social. Aqui o esquema da corrupção inverteu-se. Criam-se fundações e quem vai sustentar as fundações é o Estado. Não é isso.
o dinheiro para as fundações não pode vir só na Angola, da NTL, da Angola Telecom e tudo o resto. Não. Tem que vir do bolso de quem? As fundas. Ora bem, então, como dizia, essa questão da lei, fomos descobrir que nós temos leis já antigas que poderiam ser aplicadas e que a lei da propriedade pública seria somente mais uma. Nota, por exemplo, o nosso Código Penal, que é de 1886, já é antigo. Já traz a criminalização de algumas condutas. Peculato, por exemplo, lá tem suborno. Outra lei, por exemplo, a Auto-Autoridade contra a Corrupção, essa lei é de 91. Por que até agora não se cria a Auto-Autoridade contra a Corrupção? Até se ela já existe do ponto de vista legal. Até antes de criar aprovar a lei da propriedade pública, se poderia criar a Auto-Autoridade contra a Corrupção, que a lei já existe há quase 91, há quase 15 anos. Também fomos encontrar a lei das infrações, ou seja, a lei dos crimes cometidos por titular de cargos de responsabilidade pública, que prevê a proibição de receberem ofertas. É engraçado, há países que isso é tão rigoroso, que gestores públicos até são proibidos de receberem oferta até determinado valor. Por exemplo, se receberem um livro, uma esferográfica executiva que custa 200, 300 dólares, há países até que isso é proibido. Se é descoberto até, pode dar a responsabilização. Nós assistimos recentemente na Alemanha, onde o ex-presidente, o ex-chanceler, foi condenado por esquema de corrupção. Já não estava no poder, mas o que é que sucedeu? Ele, quando estava no poder, influenciou, criou lá facilidades para a prestação de determinados serviços. O ex-presidente de França também tem um processo semelhante. Então, para ver que quando a lei, em países sérios, as coisas funcionam. Estamos se aproximando das eleições. Nós também fomos, até o próprio Código de Conduta Eleitoral também tem lei que proíbe, tem normas melhor, que proíbe a corrupção. Tem um artigo no Código de Conduta Eleitoral que diz que é crime eleitoral oferecer bens, dinheiro, serviços a determinado grupo de cidadãos, no sentido de influenciar o seu voto. É crime, é corrupção eleitoral, está lá escrito. As bicicletas, as camisolas, as banheiras, os cadernos, é corrupção eleitoral. Está na lei, não é minha invenção, está lá. Por isso é que eu disse que ao se aproximar das eleições, os esquemas de corrupção vão aumentar. Já começaram e vão aumentar. Ora bem, dito de outro modo, e com base nesse estudo, não trouxe uma palestra clássica, mas preferi mostrar estudos aprofundados para lançar então o nosso debate. Muito obrigado pela vossa atenção. O nosso preletor começou a falar daquilo que inspirou o relatório, que foram as palavras do Presidente da República, quando disse que vamos fazer uma espécie de tolerância zero. Segundo o nosso preletor, isso inspirou a criação do relatório sobre a corrupção e a falta de transparência em Angola. Apresentou-nos também 10 formas de como é feita a corrupção em Angola, e agora vamos interagir com os intervenientes aqui presentes. Dizer também que este debate está a passar via online pela Rádio Diocesana de Benguela
iríamos já também agradecer. E nesta primeira fase vamos pedir intervenção de 5 pessoas. Depois voltaremos para a outra fase. Adelina Honório, brevidade, claridade, objetividade. Obrigado pela oportunidade. Começava logo já com um comentário, depois estava com uma questão dirigida ao relator. Penso que, a meu ver, enquanto cidadão, para dirimir a corrupção, era necessário, em primeiro lugar, ter um Estado despartidarizado. Precisávamos, em primeira mão, despartidarizar o Estado, precisamos ter um Estado democrático de direito, de facto. Precisamos de ter leis que, de facto, sejam aplicadas com rigor, porque sabemos que nós temos uma lei da propriedade pública e o relator disse que o Código Penal de 1800 já prevê também crimes contra a corrupção. Então, penso eu que é importante, urgente e necessário que o Poder Judicial e, primeiro, a imprensa tenha coragem de divulgar com rigor aquelas pessoas que estão envolvidas em atos de corrupção, porque a corrupção generalizada gera pobreza. Depois, que o Poder Judicial tenha a capacidade de levar ao banco de réu aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com a corrupção, até porque são os dinheiros públicos e são dinheiros que vêm dos bolsos dos cidadãos, e uma vez que somos nós os contribuintes, então, de facto, quem governa tem de prestar contas. Este é o primeiro comentário meu. Termino com uma pergunta. Gostava que o preletor António Ventura apresentasse a mim e para os outros, sobretudo a mim, quais são as estratégias que traçou, ou melhor dito, o que pensa que deve ser feito para o combate real e sério da corrupção. Quer dizer, que tipo de estratégia deve ser traçada para que a corrupção seja combatida de uma vez por todas, ou melhor, diminuir da corrupção, e que tipo de estratégias, quais são os métodos, quais são os caminhos que devem ser adotados? Essa é a questão. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sou um jovem desempregado. Eu quero saber o seguinte: há um mês atrás havia na rádio um advogado de Luanda a dizer que os jovens nas manifestações não podem citar o nome do presidente da República, por isso é sujar esse nome do camarada presidente. Eu quero saber ao advogado que tipo de citações que os manifestantes devem usar e que método podem fazer quando estiverem a manifestar. Obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. A minha questão praticamente refere-se sobre as denúncias que o Partido Popular tem estado a fazer contra os desvios de dinheiro, fundamentalmente o Presidente da República, José Eduardo dos Santos. E a questão séria e que normalmente tem estado a apoquentar tantos angolanos é que a lei nem tem estado a ser cumprida, porque aqui no artigo 129 diz assim: o Presidente da República pode ser destituído do cargo nas seguintes condições. Mas eu vou cair um pouquinho na linha B, que diz: por crimes de suborno, peculato e corrupção. Nesta situação, Dr. Ventura, qual é o seu depoimento, qual é o seu parecer no que diz respeito a essa situação? Era a minha questão. Obrigado. Primeiro, começaria por agradecer pelo excelente trabalho que foi aqui apresentado. Posso dizer que esse é um grande passo para nós e nós devemos nos sentir regozijados. E queria endereçar ao camarada Ventura, meu colega de trabalho, parabéns pelo trabalho feito. E para além da questão que eu quero fazer, também vou fazer uma contribuição para enriquecer o trabalho. O que eu queria saber é, no entanto, entre os quatro interlocutores que foram aprochetados em volta da questão de quais são as causas da corrupção em Angola,
o que é que realmente eles disseram em resposta. E se calhar também a contribuição vem em volta disto. Gostaria de aconselhar que na próxima edição espelhassem as principais causas, não é, manifestadas, ou seja, expressas pelas pessoas entrevistadas na segunda edição. Muito obrigado. Sim, eu chamo-me Antônio Vango, trabalho na minha conta própria, mas também fiquei totalmente agradecido com essa presença do nosso irmão, a qual tenho uma sugestão aqui ao pôr. Então, o filósofo Masquetier disse que o homem não pode ser rico até que possa comprar o outro homem. Ou então o homem não pode ser muito pobre até que vai se vender. Então, o Deus fez a África, que é situado no nosso país. Nós angolanos vamos ficar assim a depender só dessas próprias 2 ou 3 pessoas. Será que não é o que vai se fazer sobre esse nosso sofrimento e sofrimento da nossa população aqui em Angola? O que então os irmãos vejam na Casa das Leis, que é em Luanda, desde que aqui nos deram rádios de campanha publicitários do MPLA, que o povo não consegue ouvir nem nada. Expresse livremente, sem qualquer intimidação, sem temor a nada. Sendo assim, então vamos passar as palavras, as respostas às perguntas para o nosso preletor. Obrigado.